pouco de ciências sociais, a gente teve apenas algumas matérias introdutórias, como antropologia, sociologia, na questão de serviço social, mas a ligação entre serviço social e ciências sociais é bem pouca, bem estreita, então elas nunca foi algo que desse para dialogar assim, na academia, pelo menos na visão de quem faz serviço social, a gente não tem muito contato. Então, para mim, o que é ciências sociais ainda fica meio... Difícil dizer, mas pelo que eu entendo conversando com estudantes de ciências sociais é mais ou menos a respeito de você saber como que funciona a estrutura familiar e como as pessoas relacionam-se umas com as outras, não tanto no nível antropológico, no sentido de como as comunidades interagem e evoluem com as outras, mas mais no sentido quase filosófico da coisa, aparentemente. Ciências sociais é uma ciência, né? Se preocupa em entender a sociedade como um todo, né? Os processos sociais, como que eles se dão, os mecanismos, as instituições. Bom, eu acho que para mim é isso, assim. Acho que talvez ela esteja mais pautada nas ciências mais duras do que a história, né? Mas eu acho que talvez as preocupações sejam até parecidas. Definir ciências sociais é como definir arte, cultura, é muito polissêmico, né? Enfim, a ideia que se tem em geral das ciências sociais, né, é que é um campo multivariado, né, de ensino, né, aprendizagem, de pesquisa, né, que leva em consideração, sobretudo, eu acho que 3 componentes fundamentais, né, você pensar o que é o social, o que é a sociedade, o que constitui a sociedade, você pensar como é que o homem, né, ele se engaja nessa sociedade, né? Sobretudo aí pensando no viés sociologia e antropologia, e pensar como é que as pessoas elas se relacionam a partir, por exemplo, de esquemas de dominação, de estruturas de poder, né? Algo que é muito trabalhado também na ciência política. E, na verdade, o conteúdo de ciências sociais, quando você pensa em ciência política, sociologia e antropologia, eles são conteúdos complementares, eles não são antagônicos, eles não são refratários um ao outro. Pelo contrário, né? As ciências sociais, ela forma uma amálgama assim, de conhecimentos cujas fronteiras não são muito claras e muito delimitadas, né? Porque você vai ver a sociologia, ela vai contribuir também para a ciência política também vai contribuir para a sociologia e para a antropologia e vice-versa, né? Então, as ciências sociais, para mim, ela é um campo multidisciplinar, né? Para você pensar a integração do homem, da mulher, né? À sociedade. E aí os processos sociais, como é que se dão? Né? Aí você vai pensar a estrutura social, você vai pensar a ação social, você vai pensar as relações mais ordinárias, né, no contexto do cotidiano, e você vai pensar também as questões políticas, as negociações, como é que você negocia para viver em sociedade. Então, eu escolhi Ciências Sociais, na verdade eu entrei na UNB pelo PAS, né, e bom, eu já gostava muito das aulas de filosofia e de sociologia no ensino médio, então isso me chamou um pouco para esse caminho. Mas atualmente as concepções que eu tenho mudaram um pouco. Antes eu queria muito entrar para fazer sociologia especificamente, mas hoje em dia eu penso mais em ir pela área da antropologia. Acho que é uma área muito boa que tem aqui na UNB, né? Eu escolhi o curso Ciências Sociais porque desde o ensino médio, assim, eu ouvi muito debate político e eu, assim, sinceramente achava os debates um pouco sem argumento, assim, tudo, porque político não presta, mas e aí, sabe? Qual que é a essência disso? Qual que é a origem disso? E então, inicialmente eu queria fazer direito, porque quem quer área de humanas quer direito, né? Mas por status mesmo. Só que daí lendo um pouco sobre alguns cursos da área de humanas, eu me identifiquei muito com sociologia. E eu percebi que realmente era aquilo que eu queria. Ciências Sociais na UNB é um curso que o vestibular é para Ciências Sociais, né? Você não faz um vestibular nem para Sociologia, nem para Antropologia, você entra no curso de Ciências Sociais. E mais ou menos no 3º semestre do curso, a grade horária, né, o currículo do curso, ele vai se dividir
em duas vertentes, em duas áreas das ciências sociais, que é ou a sociologia ou a antropologia. E o aluno vai ter que optar ao longo do curso, então até o terceiro semestre a gente tem uma grade comum, né, que é a grade básica, do ciclo básico, vamos dizer assim, e aí a partir do terceiro e do quarto semestre o aluno opta por uma das duas áreas do conhecimento, e aí optando por uma dessas duas áreas do conhecimento o curso muda, dando uma ênfase na formação como sociólogo ou na formação como antropólogo. Essa é uma opção. A outra opção é que é muito comum também entre os nossos alunos de ciências sociais, são aqueles alunos que fazem a dupla habilitação. Eles fazem tanto a opção pela sociologia e se formam, por exemplo, em sociologia primeiro e depois complementam o curso para ter uma dupla habilitação tanto em sociologia quanto em antropologia, né? E o curso, tanto de sociologia quanto em antropologia, ele tem, independente da opção que o aluno fizer, ele tem algumas características em comum. A principal delas é de que para se formar como bacharel em ciências sociais, seja com habilitação em antropologia, seja com habilitação em sociologia, o aluno de graduação ele tem que fazer um trabalho de final de curso, né, que é essencialmente um trabalho de pesquisa. E qual é o fundamento de terminar um curso de graduação com esse trabalho de pesquisa? É que o aluno coloque em prática, numa pesquisa de sua autoria, tudo aquilo que ele aprendeu em sala de aula nos primeiros semestres do curso, né? Então, os 3 últimos semestres, num primeiro semestre ele vai optar por uma pesquisa, vai elaborar um projeto, depois ele vai fazer uma pesquisa de campo sobre o projeto que ele elaborou, né, o tema de interesse que ele tem em pesquisar, e depois ele vai escrever uma monografia, que vai ser o último trabalho dele para adquirir o grau de bacharel, e essa monografia ela vai ser avaliada por um professor, né, que vai dizer se ele está apto ou não a concluir o seu curso. O currículo aqui das Ciências Sociais ele é um bom currículo, né, e falando especificamente do bacharelado, né, não entrando tanto na licenciatura, eu acho que ele é muito bom porque ele preza por várias áreas. Então você tem disciplina da economia, da ciência política, né, da filosofia, você pode pegar também as optatórias aí, né, e eu acho que é isso que um cientista social tem que ter, né, ele tem que ter uma visão ampla, né, ele tem que conhecer pelo menos um pouco de tudo, né. A licenciatura em Ciências Sociais da UNB, a gente tem consciência que ela está bastante defasada em termos curriculares, né? Que existe uma demanda muito forte por parte do alunato das ciências sociais que cursa, né, a licenciatura, para que haja uma reforma e essa reforma contemple questões que vão assim, desde o conteúdo, né, da formação até a questão didática também, né, da formação. Então, eu diria que hoje a gente tem um curso que não atende às necessidades do nosso alunato, né? É um curso antigo, ainda muito no seu formato original, né? Com algumas décadas, enfim. E, inclusive, hoje a preocupação com a licenciatura não é uma preocupação só nossa aqui nas ciências sociais, especificamente sociologia e antropologia, né? É uma preocupação que perpassa toda a Universidade de Brasília, né? E, na verdade, existe hoje uma preocupação do próprio Ministério da Educação com as licenciaturas do país. Mas a crítica, em geral, dos próprios licenciandos e licenciadas é que o currículo mínimo da licenciatura não habilita o aluno a ministrar o curso de Sociologia no ensino médio. Eles não se sentem preparados. A verdade é essa. Sociologia tem esse papel de formação intelectual, né, e o papel de fazer com que as pessoas elas não passem pelas relações sociais, elas não passem apenas pela sociedade, mas que elas pensem sobre si mesmas e sobre essas relações. Então, alguns se preocupam, né, que a sociologia não é uma área aplicável, né? Certamente ela é aplicável, né, na medida que os estudos realizados na sociologia mudam a percepção que nós fazemos sobre o mundo, nós mudamos o mundo, né? Então, por exemplo, vou citar 2 ou 3 áreas onde
tivemos transformações muito profundas, né, na sociedade, e parte dessas transformações foram graças às reflexões, às críticas que se originaram no âmbito da sociologia e das ciências sociais. Eu diria, primeiro, que não há dúvida que, no que diz respeito às relações de gênero, o mundo que vivemos hoje é radicalmente diferente do mundo que vivíamos há 50 anos atrás. As relações entre homens e mulheres, a divisão do trabalho entre homens e mulheres, a posição social que as mulheres ocupam hoje no mundo é muito diferente da posição social que ocupavam há 50 anos atrás, né? E parte dessa mudança deve-se às reflexões, às críticas realizadas no âmbito da sociologia. A sociologia também mudou o mundo na área das relações de trabalho, né? As relações de trabalho de hoje, a despeito de terem piorado bastante nos últimos 20, 30 anos com a flexibilização e precarização das condições de trabalho, mas não há dúvida que as condições de trabalho mudaram bastante ao longo do século XX, né? Com todo o debate feito no âmbito das ciências sociais sobre o trabalho, o significado do trabalho, o valor do trabalho, né? São debates que foram marcantes e são estruturantes das ciências sociais. Sou antropóloga, né, professora aqui do Departamento de Antropologia, que é um dos departamentos que compõe o curso de Ciências Sociais, né? E durante todo esse meu processo de formação, né, ele é um processo de formação marcado exatamente por essas duas características, né? Um conhecimento sobre a teoria antropológica, né? E depois, nas pesquisas que a gente realiza, esse é o trabalho que nós, antropólogos que estamos na academia, realizamos, que é o processo de passar o conhecimento teórico para os alunos, né? Adquirir esse conhecimento, né, cotidianamente, a gente está sempre se reciclando, a gente está sempre tentando estar acompanhando todas as novas teorias que vão sendo inventadas aí nesse processo das pesquisas acadêmicas, né, e, por outro lado, realizando as nossas próprias pesquisas. Então, o que a gente tenta aqui na academia é tanto se manter atualizado, no sentido de entender as teorias que estão em jogo, quanto também de estar atualizando esse processo teórico através das nossas pesquisas. Então, nós somos essencialmente pesquisadores, né? Que estamos refletindo sobre o quê? Né? O que a antropologia reflete, né? Qual é o seu objeto de estudo? O objeto de estudo da antropologia, para a gente falar muito amplamente, ele é uma disciplina que ela se preocupa no entendimento do homem enquanto um ser cultural, né? Enquanto um ser que está vivendo em sociedade, né? Então, o nosso objeto é esse, é entender as diferentes formas que o homem tem de se comportar quando em sociedade, né? Isso não é muito diferente do objeto da sociologia, né? Mas a antropologia ela tem as suas ênfases, né? E uma das ênfases que a gente pode destacar dos questionamentos que o antropólogo se coloca ao refletir sobre o homem em sociedade é refletir sobre a diferença, é refletir sobre a diversidade, é refletir sobre a alteridade, né? Ou seja, não só como o homem se insere na sociedade, mas como ele se insere nessa sociedade como um coletivo que difere de outros coletivos, que tem especificidade própria, né? E que, enquanto coletivo, está sempre num diálogo tenso com outros coletivos que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente, ou que estão vivendo culturalmente de forma diferente. Então, a diferença e a diversidade cultural humana, né, é o grande objeto da antropologia desde que ela começou a se constituir enquanto uma disciplina lá no final do século XIX. Né? Então, o antropólogo está sempre preocupado em entender essas relações diversas, em entender a diversidade cultural e essa capacidade maravilhosa que é uma capacidade humana de se diversificar, né? E todas as tensões que isso gera, de intolerâncias, né? De correlação a formas de pensar diferente, né? Que também é típica do ser humano,
e que nos coloca todas essas questões que fazem parte, aí, vamos dizer, do arcabouço teórico da antropologia. E é aí que eu acho que vem a grande contribuição da antropologia para a sociedade, né? É exatamente as questões diferentes que a antropologia coloca, né? Então a gente tem problemas sociais, e eu acho que a formação em antropologia, aqui na Universidade de Brasília, no Departamento de Antropologia, a gente preza muito isso, é que questões diferentes a gente pode estar colocando para o entendimento da sociedade, né? Que são questões diferentes daquelas questões óbvias, é a proposta de colocar as coisas sobre um prisma um pouco diferente, e a partir do momento que a gente desloca o prisma, né, e muda a questão, a gente obviamente vai ter respostas inusitadas, né? Então eu acho que quando, por exemplo, um antropólogo vai para um mercado de trabalho fora da academia, vai trabalhar no terceiro setor, vai trabalhar em agências governamentais, né? Uma das grandes contribuições que o antropólogo tem quando estão nesses fóruns, né, é exatamente de colocar questões diferenciadas. Então, por exemplo, se a gente está abordando uma questão indígena, né, que muita gente pode olhar para a questão indígena sempre da mesma forma, vem um antropólogo lá e coloca uma questão, por que a gente não olha isso de uma forma diferente, né? Então, eu acho que essa é uma contribuição muito valiosa, né, que a formação em antropólogo permite que a gente saia um pouco das respostas apressadas, vamos dizer assim, né, e se repouse um pouco mais diante daquela realidade, tentando olhar aquela realidade sobre prismas diferenciados, né? Então, eu resumiria assim quais seriam as contribuições da antropologia para a sociedade. A Universidade Brasileira, ela se entende sobre 3 pilares, né? A pesquisa, o ensino e a extensão. O ensino é bem fácil de compreender, quando a gente está em sala de aula aprendendo novos conhecimentos, novas matérias com os professores. A pesquisa faz parte do processo de produção de novos conhecimentos, né? E aí todas as áreas têm esse processo. E a extensão faz parte de um vínculo da universidade com a sociedade. Quando a universidade consegue tanto levar conhecimento para a sociedade como produzir novo conhecimento a partir de um local social delimitado, né, demarcado. Essa troca onde o conhecimento, os saberes e tudo que é produzido aqui rompe esses muros da universidade e consegue estar em contato com essa sociedade mais ampla, né? E a sociedade também entra na universidade numa perspectiva também de que a produção do conhecimento também passa por uma abordagem política, né? Muito importante para o aluno de ciências sociais, para todas as áreas, logicamente, que ele se envolva na maior diversidade possível de projetos dentro da universidade. Esses projetos podem ser desde projetos de iniciação científica, o famoso PIBIC ou PROIC, projetos de extensão, e aí você tem programas da universidade de bolsas para esses extensionistas, que é o PIBEX, tanto o movimento estudantil, que acaba trazendo uma fonte, uma produção de conhecimento, uma área para você aprender muitas coisas muito importantes. As empresas juniores, no caso a Sócios, que é a empresa junior de ciências sociais. Sócios é uma associação sem fins lucrativos, gerida totalmente por alunos de ciências sociais, porém com assessoria de profissionais qualificados, como os professores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília. A intenção da Sócios é justamente que cada membro, cada participante, cada aluno de Ciências Sociais ali inserido tenha a oportunidade de desenvolver-se, de melhorar profissionalmente e de desenvolver uma prática com a área de Ciências Sociais, principalmente com a área de pesquisa. Qualquer aluno matriculado regularmente em Ciências Sociais da Universidade de Brasília pode se inscrever para participar do processo seletivo da Sócios, que ocorre a cada semestre. Dentre os projetos de extensão existentes dentro da universidade, um dos quais eu participei é o projeto Rondon. Ele é muito interessante, pois ele visa a multidisciplinariedade entre os cursos. Ele busca atrelar a prática à teoria. E como funciona esse projeto Rondon? O Decanato de Extensão ele oferece todo começo de semestre uma matéria chamada Construção de Projetos Sociais Multidisciplinares. A partir dessa matéria, nós temos 2 encontros semanais. Um no meio da semana e outro ou no final de semana ou então na sexta-feira. O que acontece durante essa matéria? Os alunos são reunidos em grupos
divididos por temas, de acordo com a semana. Cada semana é um tema, que vai desde educação, saúde, cultura, comunicação, tecnologia, direito, trabalho e alguns temas a mais. Somos divididos em grupos. Dentre esses grupos, nós fazemos os projetos e as oficinas sociais para serem aplicados nessas comunidades carentes durante o final de semana. Além desse contato com comunidades de baixo IDH do DF, o Rondon também te proporciona uma viagem ao final do semestre, para você aplicar todas as oficinas feitas durante o semestre numa comunidade com baixo IDH fora do DF e dentro do Brasil. No meu caso, eu fui para uma comunidade chamada Água Fria de Goiás. E foi uma experiência muito boa para mim, porque você tem contato com outras realidades, você vê o que realmente a população precisa e como a universidade pode ajudar essa comunidade a se desenvolver. Hoje, inclusive, a gente participa aqui no departamento de um projeto financiado pela CAPES, que é um projeto chamado Prodocência, e esse projeto tem como objetivo fundamental incentivar a pesquisa a respeito de saberes docentes, né? Então, a gente está realizando uma pesquisa com uma equipe com 12 alunos bolsistas, alunos e alunas, né, do curso de Ciências Sociais, que tem se dedicado a fazer uma pesquisa de campo a respeito da construção e do domínio mesmo dos saberes docentes em ciências sociais por parte dos professores que atuam nas escolas do ensino médio do Distrito Federal. Então, a gente está fazendo um diagnóstico das carências, das defasagens, das necessidades, né, do ensino de sociologia no DF, para propor um currículo, né, que se adeque mais às necessidades da licenciatura em Ciências Sociais hoje. Universitário para ser, principalmente na área de Ciências Sociais, que é uma área muito ampla, que é uma área onde pouco se sabe, e isso recorre desde as pessoas que não estão na universidade, como até os próprios alunos de graduação, principalmente no início do curso, não saber muito qual vai ser sua atuação no mercado de trabalho. Afinal, o que um cientista social, uma cientista social vai fazer? O que faz um antropólogo, um sociólogo, além de estar estudando, né? Você não tem um emprego de sociólogo, ou melhor, são raros aqueles que têm um emprego de sociólogo ou de antropólogo, né? As ciências sociais e a sociologia é uma área do conhecimento muito mais do que uma área profissional. Se a sociologia é muito mais uma área de conhecimento do que uma área de atuação profissional, como é que é o mercado de trabalho para aqueles que se formam em sociologia? Bom, eu diria que aqueles que se formam em sociologia têm conseguido posições de trabalho em várias áreas distintas, né? Alguns em Brasília ou em outras capitais, em outros estados, têm se formado em sociologia e utilizado esses conhecimentos de sociologia para trabalhar na burocracia do Estado, né? No alto funcionarismo público e também nos organismos internacionais, né? É muito frequente essa trajetória, né? Formou em sociologia e vai trabalhar em burocracias estatais ou em organismos internacionais. É uma trajetória frequente. Eu lembro quando na fase que muitos de vocês podem estar passando aí, né, no final do segundo grau, decidindo que curso vão fazer, né, e eu cheguei em casa e falei para os meus pais, eu vou ser antropólogo, eu vou fazer vestibular para ciências sociais e vou ser antropólogo. E meus pais viraram para mim e falaram, vai morrer de fome, né? E definitivamente eu estou longe disso, estou longe de ser rica também, né, mas a minha trajetória enquanto profissional me mostrou que, acho que hoje, mais do que nunca, há mercado farto para um profissional em ciências sociais, seja em antropologia, seja em sociologia. Por quê? Porque a nossa sociedade amadureceu nesse sentido de buscar profissionais que coloquem esse tipo de questão que a sociologia e a antropologia colocam, né? Que de parar e pensar um pouco sobre por que as pessoas se comportam da forma como elas se comportam, né?
e tentar um diálogo com essas próprias pessoas para descobrir a resposta não minha, da forma como eles agem, mas descobrir uma resposta que nasce desse diálogo meu enquanto pesquisador com as pessoas com as quais eu estou pesquisando, né? Então, eu acho que a nossa sociedade, olhando para o Brasil de hoje, chegou num momento em que não tem mais como voltar, né? Então as questões como as diferenças culturais, né, a diversidade cultural e a necessidade de se criar um espaço nessa sociedade que seja um espaço onde todos caibam, né, faz disso, faz desse momento da nossa sociedade um momento propício para profissionais que estão treinados para pensar sobre isso, né, que são essencialmente os profissionais de ciências sociais. Eu venho da área de comunicação, minha formação original foi o jornalismo, e rapidamente eu fiz meu mestrado em sociologia e depois doutorado em sociologia, e até mesmo é um engodo pensar que o curso, por exemplo, de comunicação, o curso de ciência social aplicada, é um curso apartado das ciências sociais. Não é, né? Não é, porque para você falar, por exemplo, para você falar minimamente do que acontece na sua sociedade, você precisa conhecer um pouco dela. E aí você precisa lançar mão dos instrumentos que estão disponíveis nas ciências sociais, né? Em termos teóricos, em termos metodológicos, enfim. Então, na minha formação, eu diria que as ciências sociais proporcionou uma abertura de pensamento, né? Uma forma de enxergar o outro e o diferente, saindo um pouco de uma visão etnocêntrica, né? De uma visão do eu, do que eu estou acostumada a ter na minha vida. Então eu acho que o reconhecimento do outro, das diferenças, da diversidade, tem sido uma contribuição muito interessante. Eu não digo que foi, eu digo que tem sido na minha formação. O meu maior ganho na sociologia foi conseguir ver um pouco o mundo assim com essa perspectiva sociológica, sabe? De não ter mais as coisas como um dado, assim. Talvez seja até um problema na nossa vida, porque a gente passa a olhar todo o mundo, todas as relações sociais com essa perspectiva e problematizar e criticar tudo. E para a nossa família isso é um grande problema, mas para a nossa formação, assim, eu tenho certeza que isso é muito válido. A antropologia para mim é uma paixão, né? Essas questões e a forma de olhar para as realidades sociais que a antropologia me ensinou e tem me ensinado durante todo o meu treinamento em antropologia, um treinamento que já dura mais de 15 anos, quase 20, né? Me fez uma pessoa apaixonada por essa forma de olhar para o mundo, né? Por essa forma de olhar para o outro, né? Para aquele outro que nem precisa estar tão distante, aquele outro que está ao meu lado e que pensa diferente de mim, né? Então ela tem me ensinado, e eu tive a grande oportunidade, assim, de antes de me transformar em professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar com antropologia em outros setores, né? Então eu trabalhei numa ONG, eu trabalhei no governo, né? E é a partir dessa experiência que eu digo para vocês como o olhar antropológico que a gente adquire num curso de graduação, num curso de mestrado em antropologia, nos ajudam a colocar essas questões diferentes e a fazer a diferença num fórum, por exemplo, transdisciplinar, onde você tem pessoas de outras formações, né? E esse treinamento em antropologia realmente nos ajuda a olhar as coisas sobre um outro prisma, né? E assim a contribuir para diálogos mais frutíferos, né? Eu não tenho certeza se eu vou seguir carreira na sociologia, se eu vou seguir carreira acadêmica, mas com certeza eu quero fazer um mestrado, um doutorado, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a sociologia é fundamental, assim, vai ser a minha base para a vida, seja o que for que eu vou estudar daqui para frente. Eu não sei, eu acho que talvez eu gostaria de ser um acadêmico, mas vamos ver onde é que a vida vai me levar, né?